Esta é a Rádio Papagaça FM 102,9 MHz. Organização Hélio Urquiza. Bom Conselho. Atravessando fronteiras. Atravessando fronteiras. Papagaça Debate. Patrick Oliveira. Opa, agora são 11h02, 11h02 aqui na 102. Agora a nossa conversa é sobre futebol, né? Vamos falar de tudo. E a pessoa experiente, preparada para falar sobre o assunto é o craque Valença, ex-jogador Valença. Tá por aqui e já agradeço pela aceitação do convite. Valença, muito bom dia, excelente terça-feira. Bom dia, Patrick, eu que agradeço o convite e também os elogios, né? É sempre bom a gente estar aqui participando para que nós possamos conversar um pouco sobre futebol, né? É verdade. Falando em futebol, ano passado, já no finzinho, teve a Copa do Mundo. Quer dizer, geralmente acontece ali no meio do ano, mas devido à pandemia foi no final do ano, mas aconteceu. E o que aconteceu com o Brasil? Qual a sua leitura, a sua avaliação sobre a seleção brasileira, Tite? É complicado nós fazermos uma avaliação, porém, cada um tem... dentro de si, todo brasileiro tem aquele técnico de futebol que para ele era melhor que tivesse levado o atleta fulano de tal, não tivesse levado esse. Eu acredito que independente dos nomes, o Brasil sempre ele está muito bem servido em qualquer competição que seja relacionado para futebol, seja seleção olímpica, seja sub-20, seja a principal que vai disputar a Copa do Mundo, Copa América. Porém, o que pelo menos a minha visão é que alguns atletas brasileiros, eles precisavam ter mais garra, mais disposição, ter uma identificação maior, como é que eu posso falar? Na marcação, você ter mais disposição para correr. Então, a gente vê grandes atletas, eu sou um crítico, não muito forte, mas eu sou um crítico do Neymar. Eu acho que o Neymar ele poderia fazer um pouco mais, não só com a bola nos pés, mas eu entendo que tem a idade também, ele já passou dos 30 anos e isso aí é normal. Atleta com 30 e poucos anos não aguenta fisicamente mais o que aguentava com 23, né? Mas eu acho que ele poderia se doar um pouco mais, soltar mais a bola. Eu acho que a nossa seleção não é de hoje, ela poderia ter uma visão melhor e maior naquilo que se diz coletividade, né? E não apenas individualidade. Então essa é a minha maior crítica, é que nós temos grandes atletas, sempre teremos uma seleção absurda, porém enquanto o objetivo maior não for a coletividade, eu acho que a gente acaba tropeçando. E qual a sua leitura com relação... que muita gente criticou o Daniel Alves, quase 40 anos, Daniel Alves, mas chegou lá e tal, foi convocado. E você apontaria um culpado? O Brasil foi eliminado ali, o culpado é fulano. Quem é o culpado? Não, eu confesso que eu não consegui enxergar o culpado. Então, primeiro ponto que você colocou aí sobre o Daniel Alves, eu não vejo nenhum problema na convocação do Daniel Alves. Por quê? Porque todo atleta, quando ele vai ser contratado por uma equipe ou convocado pela sua seleção, são feitos exames, seja exames para ver se tem alguma lesão, exame do joelho, alguma coisa do tipo, e também os testes físicos. Independente da idade, se o teste físico, se fisicamente ele estava igual a outro atleta de 22 anos, porém ele tem uma qualidade técnica e tática melhor e maior, então não vejo problema nisso. A minha maior crítica foi que os jogos que nós precisamos da Copa do Mundo para que um lateral direito pudesse atuar, e ele como lateral direito, e ele foi levado para a Copa do Mundo, então era para ele jogar. E não improvisar um zagueiro, que na época foi o Militão, para jogar de lateral direito, e ele que é lateral direito ficou no banco. Então assim, a minha maior crítica é, se levou, tem que colocar para jogar. Essa é uma crítica que eu sempre faço também para qualquer equipe. Se você contratou e tem no banco de reserva, independente da idade, 17, 40, 30 anos, mas tem um atleta daquela posição,
e apareceu a oportunidade, dê a oportunidade para ele jogar. Se ele foi contratado, então ele tem que jogar. Mas às vezes os treinadores eles inventam, é isso que eu não concordo. Aí esse foi o problema do Tite. E agora estão falando aí de um técnico estrangeiro. Você comunga dessa ideia? Você não, tá tudo bem. O técnico estrangeiro, ele tem uma visão diferenciada ou o pessoal aqui do Brasil resolve melhor a seleção brasileira? Não, eu sou a favor de um treinador estrangeiro. Por quê? Porque se nós olharmos os treinadores brasileiros, que ao meu ver têm uma visão um pouco maior do que o que é o futebol brasileiro hoje, são os mais criticados. Isso é uma visão minha. Que é o Diniz, que está no Fluminense, que é o Rogério Ceni, que são treinadores de uma geração mais nova, porém com a mentalidade semelhante ao europeu, onde você tem que sair mais com a bola no chão, onde você tem que segurar mais a posse de bola, esperar a oportunidade para que você possa criar uma oportunidade de gol. Então, onde o torcedor brasileiro e muitos brasileiros não concordam. Por quê? Porque há um risco de você levar um gol, de ter um revés ali, onde poderia ser evitado se eu desse um chutão para frente. Mas se nós olharmos o futebol europeu e olharmos para o nosso brasileiro, o europeu já atropelou o nosso futebol brasileiro na qualidade técnica e na qualidade tática. Por quê? Os melhores jogadores brasileiros estão na Europa. Então, quando são convocados 95% dos atletas que estão onde? Na Europa. Porque tem que se igualar a um estilo europeu de se jogar para que depois a nossa técnica, a nossa qualidade individual, ela possa sobressair. E eu acho que o nosso futebol brasileiro ele está ficando um pouquinho para trás, porque ele ainda está com a mesma maneira de se jogar há 20, 30 anos atrás. Então, hoje em dia, o futebol, ele, como qualquer outra profissão, ela vai se atualizando, se modernizando, novas técnicas, né? Nova maneira de se jogar, novas formações. Então, o atleta ele tem que ser preparado para isso também. Ô, Valência, você falando aí do passado, na seleção, várias estrelas, gente assim, conhecidíssima e tal. Porém, o futebol não brilha no coletivo como seleções passadas aqui, a seleção brasileira. Por quê? E a culpa de quem é? É de cada um querendo fazer o seu e se incomodar com o outro, porque o Galvão Bueno, a gente assistindo a ação, o Galvão Bueno, fulano de tal, faz aquele fuzuê maior do mundo, mas na prática não é aquilo, né? A seleção não é aquela toda. E aí? É como eu coloquei um pouquinho antes. Nós temos que entender que as outras seleções elas evoluíram, né? E eu não acho que a nossa brasileira ela evoluiu. Eu acho que nós permanecemos com a mesma qualidade individual, mas a qualidade coletiva, seja em um posicionamento, seja numa parte tática, eu acho que nós continuamos a mesma seleção. Então, mas veja inúmeros atletas que hoje estão em também vários países jogando em seus clubes que são top. Todo mundo queria ter ele. Mas quando nós juntamos todos eles, eu não vou dizer porque eu não estou lá, mas não sei se é vaidade, não sei se é patrocinador, eu não sei se é treinador, nós não sabemos o que é. Mas infelizmente ela não encaixa. Porque Copa do Mundo, infelizmente, você só tem... Quando passa a primeira fase é só um jogo. Acredito eu, se Copa do Mundo ela mudasse para termos mais jogos, digamos, jogos de ida e volta, nós teríamos mais chances. Porque quando às vezes o futebol ele é ingrato. O futebol eu costumo dizer que é o esporte coletivo, o único esporte coletivo que o mais fraco consegue vencer o mais forte. Eu não consigo ver isso no basquete, eu não consigo ver isso no vôlei e no handebol eu não consigo. O mais fraco não tem condições de ganhar, mas no futebol tem. Que aconteceu justamente na Argentina, que perdeu para um time fraco logo na estreia, mas foi a campeã. A Alemanha levou aquele saculejo do Japão, acho que foi do Japão. Exatamente. Então no futebol, infelizmente ou felizmente, isso é bom. Porque é bom a gente ver. Nós não gostamos de perder, quando é no nosso caso. Mas é bom a gente ver porque o pequeno pode ganhar do grande. Às vezes uma bola. A outra equipe, bola na trave, o goleiro salvando os 90 minutos. Aí a equipe menorzinha que está só retrancada ali, não quer fazer nada, quer levar para os pênaltis, leva para os pênaltis e ganha. Ou às vezes um escanteio faz um gol de cabeça. E quando você pega os números,
você vê que ele deu 2 chutes a gol e fez o gol. O outro deu 80, criou 80% de posse de bola, tem a melhor equipe, tem os melhores jogadores, mas não venceu. O camarada não pode dizer que a seleção foi ruim, ele pegou um time aí, pé de macaco e não conseguiu ganhar, a seleção é ruim mesmo, não pode dizer isso não, né? Porque a outra seleção fez o que pôde e acabou vencendo. É o caso de Marrocos. Marrocos veio, eu pensei até que ia ser campeão, porque veio tomado da bexiga, botou um bocado de time aí no bolso, um bocado de seleção no bolso, né? É verdade, mas eu não me empolgo não com Croácia, Marrocos, para ser campeão não. Eu não me empolgo não, porque eu ainda sou daqueles que eu acredito que o futebol, o peso da camisa ainda é muito forte para você se tornar um campeão. Então, para ser campeão, o peso da camisa ainda é muito forte. Então, o que eles fizeram foi fantástico, mas para ser campeão, é o que eu acho sempre, Copa do Mundo sempre vai ser um grande. Então, o peso da camisa ainda é mais forte. E com relação à França, a França foi para a final, mas tremeu na base quando viu o Messi ali. Então, o homem é o cão do mundo. Rapaz, eu acho que não. Acho que a Argentina teve muita sorte também, viu? Porque o que a França fez, empatar o jogo, levar para os pênaltis, foi um jogo fantástico. Até hoje a França sempre vai ter uma qualidade coletiva maior e melhor do que a Argentina. Porém, o futebol ele tem essa sua maneira de nos premiar. Foi um jogo fantástico, né? Vai para os pênaltis, uma final de Copa do Mundo 3-3, com gols em prorrogação. Então como eu sou declarado fã do Messi, então para mim eu achei fantástico, porque ele como atleta, eu acho que ele merecia esse título para coroar a sua carreira, como assim foi com o eterno Pelé, que teve a oportunidade de ganhar tudo, né? Então o maior de todos os tempos relacionado para o futebol, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro. Então eu acho que o Messi, para mim, ele entra nesse hall da fama dos melhores. Mas Pelé, pelos vídeos que eu vejo, que eu sempre busquei, porque hoje a juventude eles não querem, como eu estava conversando com meu filho, mostrando aos vídeos, mas na época era mais fácil, com Pelé era mais fácil, e eu tentando mostrar para ele que era o contrário, que Pelé apanhava muito mais do que os grandões hoje eles apanham. Era carrinho, era soco, puxava a camisa e não levava nem cartão amarelo. Então o Pelé, ele conseguiu se sobressair em uma dificuldade muito maior. Eu, quando era pequeno, a bola, quando ficava molhada, ela parecia que crescia 1 quilo. Eu lembro hoje isso, que na década de 80 para 90, eu ainda tinha meus 8, 10 anos, eu ia jogar no Carecão, chovia, a bola pesava, que ai daquele que colocasse a cabeça na bola. Eu imagino 60, 70. Então a dificuldade com o peso da bola, com gramado, com chuteira, não tinha tecnologia, não tinha aquela... os árbitros não eram rigorosos. Então o Pelé apanhou demais e conseguiu se sobressair e se tornar o que o Pelé vai continuar sendo para toda a eternidade. E nessa Copa do Mundo, as seleções que participaram, qual foi a ruim mesmo, saco de pancada, que não era nem para ter ido? A anfitriã? Com certeza. Mas a anfitriã, né, sempre participa, mas eu acho válido. Independente da qualidade. Eu, conversando com os amigos, eu sempre, cada um tem uma crítica e diz, essas mais fraquinhas nem deveriam participar, mas não. Acho que todo mundo tem direito a participar, porque é ali onde a própria nação há um incentivo para que os seus governantes possam investir um pouco mais naquela modalidade, porque tem nações aí que o forte é vôlei, que o forte é rugby. Então é bom que seja visto, é bom que se haja esse evento, para que se possa ter uma mudança, uma mentalidade, para que novos atletas possam surgir, tanto na modalidade masculina como feminina. Tava uma ideia aí para a Copa do Mundo, claro que foi só uma ideia, mas não foi para frente, não vingou. A Copa do Mundo ser de 2 em 2 anos, quer dizer, você estava defendendo essa ideia aí ou não? Melhor de 4 em 4 anos mesmo? Eu, como espectador, eu defendo. E se eu fosse atleta, eu defendia também. Por quê? Porque para o atleta isso é fantástico. Qual atleta não quer chegar e depois, rapaz, eu disputei 8 Copas do Mundo, tem mais probabilidade de ser campeão? Porque eu como atleta, eu acho tão injusto uma Copa do Mundo, as Olimpíadas de 4 em 4 anos, principalmente Olimpíadas. Às vezes você é atleta de 100 metros rasos, às vezes se você tem chances ou não, mas você trabalhou 4 anos para ter aquela oportunidade
classificatória, acima de classificatória, e você chegou lá. De repente você machuca. E não tem mais oportunidade. Aí às vezes daqui a 4 anos, você não consegue mais estar em outra Olimpíada. Então, como atleta, eu acho injusto. Mas é o jogo, é a vida. Então, se pudéssemos, né, reduzir para 2 a cada 2 anos, eu acho que mais atletas teriam mais oportunidades, porque falhou aqui, mas daqui a 2 anos eu posso me recuperar e a gente pode. Então, eu acho que como atleta e até a gente como espectador, eu acho que seria bom também. E esse número de seleções que deve aumentar aí para as próximas Copas, também concorda? Concordo também. Acho que são mais oportunidades para, seja equipes menores. Agora que, como eu coloquei antes, se pudesse aumentar a quantidade de jogos em fases finais, terem 2 jogos com a mesma equipe, né, tipo Libertadores, Champions League, eu acho que, e deixava apenas a final para ser jogo único. Eu acho que dessa maneira, para mim, a Copa do Mundo seria mais justa. Trazendo agora para Pernambuco, aqui para nossa região, começou o Pernambucano e continua, a gente falava aqui fora do ar, o Maguari, que é a primeira vez que aparece lá de Bonito. Como é que você analisa aí esses times de Pernambuco nesse estadual que deu início? Olha, eu tive a alegria de participar, né, como atleta, mas hoje em dia eu não vejo com bons olhos em termos de arrecadação, em termos de crescimento das equipes, em termos de imagem do futebol pernambucano. Eu acho que estamos um pouquinho abaixo do que alguns anos atrás, né? A gente vê um Náutico e um Santa Cruz, no nosso linguajar matutês, capengando, né? O Santa já vem há alguns anos assim, o Náutico sem condições financeiras, que isso não existia, hoje em dia existe. O próprio Sport, que sempre foi melhor financeiramente, também hoje está bem difícil. E as equipes do interior, algumas que eram mais tradicionais também caíram bastante, como o Central, como o Porto, equipes que existiam e não existem mais. Então, o que existe hoje são prefeituras que querem fazer crescer o futebol na sua cidade, a imagem da cidade, para que o nome possa aparecer, oportunidades para atletas. Eu acho válido, porém, apenas para disputar competições. Não é para ser algo que dure por muitos anos, para um crescimento, para um fortalecimento do futebol no interior, não. É criado para disputar aquele momento, entrou em uma Série B do Campeonato Pernambucano, subiu para a Série A, então que bom, porque a gente vê equipes que participaram que hoje já não são, digamos assim, mais vistas, como o próprio Pesqueira, né, o Xangrande, que há alguns anos estava na elite, que foi investido para que pudesse participar. Eu tive a oportunidade de participar pelo Pesqueira, a gente subiu da Série B para a Série A. Então, há um incentivo, mas com muita dificuldade financeira. Então a gente percebe que não dura muito tempo. Há um incentivo, porém eu acharia melhor que pudesse ser um incentivo duradouro, que não ficasse só em 1, 2, 3 anos. Geralmente na final do Pernambucano tem sempre um dos 3, Náutico, Sport ou Santa Cruz, com qualquer um outro, mas dos 3, quem tem o melhor elenco? Pode não, vai chegar na final porque é o melhorzinho. Em dinheiro e em nome, o Sport sempre foi mais capaz para fazer o melhor elenco, para dar mais condições. Mas é como eu falei, às vezes o futebol ele prega peças. Equipe que às vezes investiu pouco, porém parece que encaixa. Jogador do meio campo com a defesa, com ataque, treinador encaixou, a equipe está jogando tão redondinho que independente da camisa, eles vão chegar. Eu acredito que o investimento do próprio Retrô, você vê tantas pessoas falando do Retrô, falando bem, falando mal, mas eu acredito que o Retrô tem tudo para permanecer um bom tempo na cabeça do Campeonato Pernambucano. Mas eu acredito que apenas para o Pernambucano, porque alguns anos atrás tivemos o Asa de Arapiraca, chegou à Série B, hoje em dia acabou. Tivemos o Salgueiro daqui de Pernambuco, que também cresceu a nível pernambucano, teve na Série B do Nacional, mas também acabou. É porque infelizmente o futebol, o peso da camisa pode parecer brincadeira, mas ele ainda é muito grande.
Eu, como torcedor do Asa, lá de Arapiraca, eu sou alagoano, eu achei fantástico quando o Asa eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Ali, eu pensei que ali o time ia virar o cão do mundo. Agora esse time aí vai virar fera, mas aí acabou, tá esquecido lá em Arapiraca, quer dizer, disputando com o Cruzeiro lá de Arapiraca, acabou. Exatamente, é aquilo que a gente fala, o pequeno pode ganhar do grande, mas tem que ter uma organização, um pensamento, para que aquela equipe possa se manter a cada dia crescendo. O futebol ele tem que ser igual a uma empresa, o clube tem que ser igual a empresa. Ele tem que estar respirando, tem que ter dinheiro, tem que evitar as dívidas, a gente só pode fazer o que dá e ir crescendo aos poucos. Não pode crescer do nada, aparecer e achar que tá bom, que não é assim. O Nordestão, abrindo aí o Nordestão, o Campeonato do Nordeste, já está tudo definido. Qual desses aí que estão aí já no pacote, que você acha que esse aí vai ser difícil para ganhar? Rapaz, para mim, os favoritos para o Nordestão são as equipes do Ceará e da Bahia, com exceção do Vitória. Ah, sim? Eu não vejo nenhuma equipe pernambucana como favorita, não. Pode chegar, afinal, pode ser campeã, mas como favorita, não. Se nós olharmos nos últimos anos, Bahia, Ceará, Fortaleza, eles vêm num alto nível, primeira divisão, no máximo uma segunda divisão, mas a qualidade dos atletas, o investimento, então eles estão como favoritos. Não quer dizer que serão os campeões. Sim, sim. Mas se eu pudesse colocar como favorito, eu colocava os três. Bahia, Ceará e Fortaleza. E Vitória? Não, Vitória tá semelhante a Náutico e Santa Cruz. Já foi grande, continua com um nome grande, continua com a estrutura grande, porém muita dívida, contratações que é apenas para manter, você não tem aquele alto nível, e eu acho difícil o Vitória voltar nesses 2-3 anos. A ruim para o time lá da Bahia, é o Vitória. Estamos conversando com o craque Valença. Eu vou aqui abrir um intervalo, retornaremos daqui a pouco. Continue aí, não saia daí, permaneça aí. Cultura, informações, notícias, entretenimento e muita diversão. Só aqui na Rádio Papacaça, a rádio de bom conselho. Val Motopeças, tudo para a sua moto em um só lugar. Em Val Motopeças você vai encontrar peças e acessórios em geral e também toda a linha esportiva para a sua motocicleta, com atendimento diferenciado ao cliente. Rua Cleto Campelo, número 4, Fone Zap 981177484. Val Motopeças, organização Josineide Filhos. Contratando um profissional de qualidade, você economiza tempo e dinheiro. Daniel Automecânica realiza serviços de escape, suspensão, limpeza de bicos e serviços de motor. Entregue seu carro a quem entende do assunto. Daniel Automecânica, na Rua Ângela Pessoa de Lucena 293. WhatsApp 87981299561. Instagram Daniel Vieira 021. Daniel Automecânica. Aqui você conta com a experiência de quem faz a diferença. A pomada negra é poderosa, pois tem ação analgésica e anti-inflamatória, eliminando assim as dores causadas pelo reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e inchaço nas articulações. Chega de sofrer com dores na coluna, nos joelhos, nas pernas, nos ombros, nas costas e com a fibromialgia. Use agora mesmo a poderosa pomada negra e dê adeus às dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubio na caixa e no frasco. Recuse imitações. CEPED, há 12 anos qualificando pessoas para o mercado de trabalho. Cursos de informática, culinária, moda e beleza, assistência social, segurança do trabalho, mestre de obras, oratória, fotografia, operador de caixa, recursos humanos e muito, muito mais. Qualificar-se nunca foi tão fácil. Investimento único R$29 e certificado gratuito no final do curso. Vá até a agência dos Correios e adquira já o seu. CEPED, a única empresa de cursos profissionalizantes livres do Brasil a ter o selo RA1000 do Reclame Aqui. CEPED. Comece o ano com o pé direito.
Aproveite o ano novo, tudo novo Ferreira Costa. Ofertas imperdíveis para deixar sua casa pronta para 2023. Cerâmica tipo A 60x60 em César, só R$ 39,90 o metro quadrado. Lustre vidro Bronze Arte, apenas R$ 49,90. Bacia com caixa acoplada Luzarte, só R$ 269,90. Compre na loja, no site ou no app e aproveite. Auto Mais Brasil, proteção veicular. Há 2 anos em Bom Conselho. Assistência contra colisão, roubos e furtos. Carro reserva, guincho 24 horas, com cobertura de até 800 quilômetros. Cobertura para terceiros. Clube de benefícios Auto Mais Brasil. Faça sua cotação. Telefone WhatsApp 87 981 48 65 36. Compareça em nosso escritório, na Rua Mário Melo, número 110. Auto Mais Brasil, proteção veicular. Há 2 anos, juntos com vocês associados. Rádio Papacaça. Uma questão de amor com você. Você quer mudar sua saúde para melhor com apenas uma atitude simples? Basta tomar Amargo 3 vezes ao dia e rapidamente você sentirá aquela sensação de ter saúde. Para quem sofre com azia e refluxo, o alívio é imediato. Retenção de líquido, prisão de ventre, gordura no fígado e boca amarga. Tudo isso o Amargo resolve. Com o Amargo, você vai se alimentar melhor e conseguir absorver mais nutrientes, o que ajuda e muito na sua imunidade, te livrando de possíveis gripes e resfriados. Comece a tomar o Amargo ainda hoje. Você sofre com pressão alta, o colesterol, triglicerídeos e o açúcar está alto demais? Tome Amargo, ele resolve. Amargo, à venda nas farmácias. Rádio Papacaça, falando a linguagem do nosso povo. A estação primeira de Bom Conselho, fazendo história. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. O que vem primeiro para você em 2023? Você quer mudar sua saúde para melhor com apenas uma atitude simples? Basta tomar Amargo 3 vezes ao dia e rapidamente você sentirá aquela sensação de ter saúde. Para quem sofre com azia e refluxo, o alívio é imediato. Retenção de líquido, prisão de ventre, gordura no fígado e boca amarga. Tudo isso o Amargo resolve. Com o Amargo, você vai se alimentar melhor e conseguir absorver mais nutrientes, o que ajuda e muito na sua imunidade, te livrando de possíveis gripes e resfriados. Comece a tomar o Amargo ainda hoje. Você sofre com pressão alta, o colesterol, triglicerídeos e o açúcar está alto demais? Tome Amargo, ele resolve. Amargo, à venda nas farmácias. A Fiat Gevel tem novidades. Chegou o Escudo, um veículo comercial que vai trazer toda a economia, versatilidade e desempenho para o seu dia a dia. Vá até a Gevel e confira com os nossos consultores. Gevel, na Avenida Euclides Dourado, número 96. Fone 87 3762 3500 ou 98802 0429. Cultura, informações, notícias, entretenimento e muita diversão. Só aqui na Rádio Papacaça, a rádio de Bom Conselho. Papacaça Debate. Patrick Oliveira. De volta aqui com o nosso bate-papo hoje com o craque de futebol, o ex-jogador Valença. Valença, aqui em Pernambuco, nós temos agora, em 2023, uma série B, C e D. Só caindo, porque o que foi que houve aí? Infelizmente, né? Infelizmente é aquilo que a gente falou no primeiro bloco, que o nível de organização, seja ele financeira, que para mim futebol só é feito com dinheiro. Então, seja no interior, seja os grandes, futebol só se faz com dinheiro. Então, durante alguns anos atrás, a gente teve alguns exemplos nos grandes. O Palmeiras, na época de Vanderlei Luxemburgo, de 90 e pouco, com Roberto Carlos, Rivaldo, Evaí, esse pessoal, quem comandava era a Parmalat. A Parmalat saiu, o Palmeiras foi para o fundo do poço. Demorou anos para se reerguer.
Assim, o Corinthians também, quando estava com aquela MSI, também ganhou tudo, contratou, depois quando saiu, acabou o Corinthians um bom tempo também. Então, o futebol ele só é feito com dinheiro e organização. Então, se a equipe se desorganizou durante muitos anos, então não adianta você ter dinheiro 1-2 anos que depois você vai sofrer. Tem que ser algo sólido. Eu tenho que ir tendo uma lucratividade com vendas de atletas, né, com contratações no qual eu posso honrar, mesmo que eu tenha que rescindir o contrato. Então, se o futebol não houver essa organização financeira, não adianta. A equipe, no longo prazo, a equipe vai declinar de uma forma que vai acontecer o que acontece no futebol pernambucano. O Sport na década de 90, 80, Santa Cruz, Náutico, todos eles eram grandes. Até hoje o Santa Cruz tem um recorde no Campeonato Brasileiro, que é a maior equipe com o maior número de vitórias em sequência. Então, esse recorde é do Santa Cruz. Então, na época do Ramon, então 70 e pouco, 80 e pouco, todos os três eram grandes. Mas com o passar dos anos, com muitas dívidas, muitos problemas que não foram resolvidos e só vem crescendo, é impossível que eles possam voltar a serem vistos, não pela camisa, pela estrutura, mas com possibilidade de ganharem algo a nível nacional. Você falando aí com relação a contrato, às vezes quando o clube encerra o contrato com o jogador, tem que se pagar o restante. Tem isso. Porque o atleta, ele é como qualquer outro funcionário, é carteira assinada. Então ali é o contrato, né? O contrato de trabalho, seja 2, 3 anos, 1 ano, 6 meses, mas é assinada a carteira, tudo certinho. Então, como toda empresa, se rescindir o contrato, né, ele tem que pagar o que é devido de acordo com a lei para aquele funcionário. Então, o atleta, ele é um funcionário. Aí tem os atletas que ganham muito dinheiro. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem um contrato de direito de imagem paralelo ao trabalhista, CLT. Então, por exemplo, se ele ganha 100 mil, geralmente ele coloca um exemplo, vamos lá, coloca 20 mil na carteira de trabalho e 80 mil fica como direito de imagem. Então esse 80 mil é líquido e há o desconto em cima desses 20, para burlar, né, questão de imposto de renda, é o que é retirado na fonte pelo governo. Porém ele tem que declarar, né? Tem que declarar que recebeu, porque senão é algo ilegal. Mas assim, mas o clube ele tem que pagar, seja o direito de imagem, seja o que está na carteira de trabalho. Porém, eu falo por mim, os clubes que eu passei, apenas um me pagou o salário em dia, e quando acabou o contrato ou se rescindiu, só um que realmente honrou com tudo, mas todos os outros eu nunca recebi o salário em dia, e mesmo quando saí ainda ficou com muitos meses ainda para receber. Você tem que estar ligando, alguns você tem que entrar com ação trabalhista para ver se o clube tem uma forma de pagar, de parcelar. Infelizmente o futebol brasileiro é isso. Hoje existe alguma pendência com algum clube? No seu caso, para você, existe algum problema? Hoje ainda tenho pendências, né, com o próprio Santa Cruz desde 2006. Na época foram 6 meses de salário atrasado. Então, 6 meses de salário atrasado. Então, quando eu saí, então tive que entrar na justiça para receber. Até hoje nunca recebi. Outros clubes também entrei na justiça. Uns eu fiz acordo, outros eu desisti, não quis nem entrar na justiça. 2 meses de salário atrasado, às vezes 3 meses. Então você vai ficando calejado de ter que entrar na justiça, porque senão eu tinha advogado e causa na justiça com uns 10 clubes, um exemplo, cada um em um estado diferente. Ô Vanessa, agora por que essa morosidade? A justiça não tem um critério para resolver? Não, peraí, desde 2006, é isso? Isso mesmo. Desde 2006, já estamos em 2023 e ninguém bate o martelo, paga lá o homem. Porque nós sabemos, não só para o futebol, mas de um olhar mais amplo, a justiça brasileira ela é bem devagar. E quando se trata em direitos trabalhistas, aí é que ela é bem devagar mesmo, né? Então é muito complicado. Então nós atletas tentamos com os advogados tentar penhorar a renda daquela equipe para ver se penhorando a renda começa a pagar aqueles atletas no qual precisa o clube pagar. Aí o que é que eles fazem? Eles escondem a renda para que não seja arrecadado nada. Então você tenta fazer uma penhora das contas bancárias, porque o dinheiro que entrar para pagar os atletas que ainda está com débito. Aí o que é que eles fazem? Colocam em contas de terceiro e o clube não tem nenhuma conta bancária. Então, assim, há uma manobra que, infelizmente, é de má fé, para que o atleta que ele contratou,
mas de repente ele decidiu rescindir depois de 1 ano, 2 anos, ou acha que ele não serve mais e vai contratar outro, mas ele esquece que aquele atleta tem família, no qual ele também é uma pessoa, um trabalhador como qualquer outro, independente do valor do salário, que nem todo atleta ganha aquele valor astronômico que os grandões ganham, né? Então, mas ele pode ficar com 4, 5 meses de salário atrasado, e eu, que sou o dirigente, o presidente do clube, eu não tenho responsabilidade nenhuma com o clube, porque nenhum dirigente responde por nenhuma conta do clube. Então ele passa 5 anos, independente do que o clube ficou devendo, do que aconteceu no clube, ele vai continuar seguindo a vida dele, ele não vai responder nada judicialmente por nada do que ele fez de errado, que eu, particularmente, eu acho errado. Eu acho que deveria, de alguma forma, mudarem as leis para que ficasse mais amarrado, para que houvesse uma maior responsabilidade. E esse modelo agora, o Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro. Quer dizer, esse sistema, você acha que é o que vai pegar daqui para frente? É uma maneira mais organizada para que financeiramente, porque quando alguém compra, ele tem uma responsabilidade. Na verdade, ele não comprou, ele se tornou o sócio majoritário. Isso. Uhum. Então há uma responsabilidade maior dele para com o Cruzeiro, e também ele colocou do bolso dele, né? E nessa gestão mais antiga, a maioria dos dirigentes, ninguém coloca dinheiro nenhum de ninguém. Ali é patrocínio, ali é renda, ali é marketing. Todo o dinheiro que entra no clube, ele vai organizar, ele vai destrinchar, ele vai dizer isso aqui, vamos fazer isso. Porém, do bolso dele ele não tirou nada. Aí o dinheiro não é dele. Então, às vezes, ele não tem essa responsabilidade. Porém, quando eu injeto os meus milhões no clube, eu quero que ele multiplique, né? Eu quero que o clube vá bem, eu quero que eu possa retirar um pouco mais do que o que eu coloquei. Então se torna meio que uma empresa. Então tem que ser mais organizado. Então acredito que, se realmente for com essa visão, não só financeira, mas para que o esporte, para que o futebol brasileiro possa estar melhorando, não só financeiramente, mas na qualidade, eu acho que vale a pena. Agora, para Bom Conselho. Em Bom Conselho, começando aí 2023, e não tem nenhum time, não tem nenhuma equipe, nada disputando aí um calendário profissional. Aqui Bom Conselho ainda tá naquele história do amador ali, amador acolá, mas não tem nada profissional. O que tá faltando aqui para Bom Conselho de Papacassa, hein? Patrick, é muito complicado. É que, como eu falei para você, o futebol ele só é feito com dinheiro. Então, para que Bom Conselho hoje, ele, digamos, vamos montar uma equipe, vamos regularizar equipes, vamos colocar na Série B do Pernambucano. Então, primeiro você tem que ter um estádio no qual ele vai contemplar tudo que a Federação Pernambucana exige, né? A qualidade do gramado, a qualidade de segurança, a arquibancada, tudo isso. Então já tem um custo. Então você tem que regularizar no mínimo 30 atletas, né? 30 atletas, porque é uma equipe titular e reserva 11, 22, então você tem que ter mais atletas em caso de lesão. Então vamos colocar 30 atletas, comissão técnica, médico, fisioterapeuta, lugar para alojamento para grande parte desses atletas, né? Então tem a comissão técnica, que alguns virão de fora. Então você tem que ter toda essa logística, que há um custo, e esse custo não é um custo baixo. Então quem é que vai bancar? Vamos colocar para a realidade do interior, quem é que vai bancar 100 mil reais todo mês? Entendeu? Para você fazer, porque se você coloca, vamos lá, 30 atletas, cada um recebendo 2 mil reais, aí já vai 60 mil reais, só de salário. Então aí tem alimentação, alojamento, dinheiro com encargos que você tem que pagar de taxas com federação para inscrever atleta, para transferência, e custos de viagem, que aqui nós iremos jogar em Recife, Serra Talhada, Salgueiro, Bonito, Caruaru. Quem é que vai pagar? A empresa de transporte e a alimentação. Então, eu estou colocando por baixo. Então, quem é que vai bancar esses, no mínimo, 100 mil reais para que Bom Conselho hoje possa ter uma equipe numa segunda divisão do Campeonato Pernambucano? Então, às vezes, encontramos alguém, serão 6 meses. Então vamos fazer isso, patrocínio aqui, patrocínio ali, e a gente consegue, beleza. E o próximo ano, será que iremos conseguir novamente? Será que quem está patrocinando para o próximo ano, ele vai conseguir continuar patrocinando? Então, o futebol é complicado por isso, porque realmente ele demanda muito dinheiro. Dinheiro e gente para
colocar a mão na massa, porque realmente R$100 mil no mínimo é um dinheiro considerável, mas aí alguém com gosto de gás, será que assumindo a responsabilidade não iria para frente isso aí? Olha, como eu não entendo na questão de gestão, principalmente a nível de prefeitura, de estado, de emendas, de leis, de algo que possa de alguma forma tentar ajudar, porque a maioria das equipes do interior, grande parte quem ajuda é prefeitura. Então eu tive no Pesqueira, então tive no Xangrande, tive aqui em Palmeira dos Índios, no CSE. Então, quando você vê a maior parte dessa fatia financeira é prefeitura. Uhum. Então, eu não sei como funciona, não sei se consegue manter 2, 3 anos, porque o ideal seria isso, é você manter por muitos anos, mas o prefeito está ali 4 anos, às vezes está no final do mandato dele, para se reeleger, não se reelege, o que entra depois disso, eu não gosto de futebol, não merece gastar esse dinheiro, porém, há uma visibilidade fantástica a nível estadual, porque pessoas virão para a nossa cidade para assistir um jogo contra o Sport Santa Cruz, irá movimentar comércio, irá movimentar o trabalhador informal, então o nome da cidade, então tudo isso movimenta e é bom para a cidade a nível estadual, financeiro, é muito bom. Então, mas se houver um incentivo, como eu falei, como eu não sei como funcionam essas leis, como funciona tudo isso, aí fica realmente difícil para opinar, mas se conseguiu em Xangrande, se consegue em Palmeira dos Índios, se consegue no Pesqueira, se consegue em Bonito, por que a gente não pode tentar, quem sabe um dia aqui em Bom Conselho, né? Muito bem, Bom Conselho continua sendo um celeiro de bons atletas, quer dizer, daqui tem um bocado de gente que joga um futebol aprumado, hein? Tem bastante, e às vezes um ou outro que se destaca, né? A gente tem o Marcelinho, que é o neto de Natalício, que está no Náutico, né? Se eu não me engano, ele está com 15 anos, ou é 16, está no sub-17, tá super bem no Náutico. Tem o rapaz que tá no mundo árabe, agora que eu esqueci o nome dele. Eita, rapaz, Que é o alemão. É o alemão, mas o nome dele eu acabei esquecendo agora, infelizmente. Mas tá lá no mundo árabe, tá tentando cada vez mais crescer. Então, assim, você vê exemplos e tantos outros que gostariam de ter a oportunidade, que é difícil você sair do interior, você vai ter que largar tudo para ir para o futebol e lá você se adaptar com tudo, cidade, morar em alojamento, buscar uma nova escola para continuar estudando, às vezes não tem familiar para ajudar lá, então tem toda essa logística que não é fácil, né? Então mas aqui, como qualquer interior, mas aqui nós temos uma qualidade muito grande de atletas. E o futebol amador, você que conhece também muito o futebol amador, como é que você vê aí? Porque vira e mexe, o pessoal está fazendo um campeonato aí, esses torneios aqui pequenos, como é que você analisa aí? Olha, eu tive a oportunidade de, não lembro o ano, não sei se foi 2019, que teve um festival esportivo, que eu fui convidado pela prefeitura para participar. Para mim foi fantástico conhecer alguns locais na área rural que eu não conhecia, algumas pessoas eu conhecia, mas não conhecia o local. Então você vê que assim, há uma dificuldade, mas você vê que os donos das equipes, eles ainda se esforçam para manter essa tradição, de ter o famoso segundo quadro, o primeiro quadro. Aí tem aquela história, o segundo quadro é quem banca a viagem, quem banca não sei o que. Então tem toda essa tradição, porém a gente não pode ficar só nisso, né? É o incentivo governamental que tem que existir, porque de forma particular você tem que ser milionário para você bancar toda uma estrutura, uma organização, seja de uma competição, seja de transporte, mesmo sendo amador. Há um custo. E os próprios atletas têm que, durante a semana, trabalhar, mas gostam do futebol no final de semana, então tira um pouquinho. Aí tem um que é responsável para lavar o material, né? E depois levar para o jogo. Então, assim, precisa melhorar também a qualidade para o futebol amador, para que novos atletas possam aparecer, possam ter sonhos. E porque às vezes eu converso com, meu filho tem condições, meu filho joga muito. Mas beleza, mas tem que haver um incentivo para que ele tenha uma oportunidade, quem sabe um dia, se ele quiser e se bater certinho, para ele ter uma oportunidade para ir para o Alagoas ou aqui em Recife, para ter uma oportunidade em algum clube, para ver se é isso que ele quer, porque às vezes joga muito, mas futebol não é só qualidade, principalmente para quem está começando, tem que ter fator sorte, você tem que querer aquilo mesmo, porque algumas pessoas até melhores que eu a nível do futebol não tiveram a oportunidade que eu tive. Alguns desistiram,
alguns desanimaram, alguns não quiseram ficar morando no alojamento, mas quando você olhava, você disse, mas fulano é o melhor, mas ele não quis, ele cansou de morar no alojamento. Ele deixou bem claro que não, onde eu tenho lá com meus pais, seja lá estudando, o que eu tenho lá é melhor do que aqui, eu não quero ficar aqui não. E outras pessoas como eu disse, não, eu quero isso. Então é a persistência, paciência e tem que ter sorte, tem que ter treinador que goste. Comissão técnica olhar e disse, não, vou investir naquele rapaz. Então o futebol tem um pouquinho de cada coisa. Tem participação aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia a todos. Será que Terezinha não tem condições mais que Bom Conselho? Até porque o estádio de Terezinha dá de 10-0 no estádio aí de Bom Conselho. O Carecão abandonado. É uma vergonha para o Bom Conselho. O Carecão tá assim. Terezinha, conhece lá o estádio de Terezinha? Conheci sim. Conheci o estádio e quando eu estive lá, realmente excelente. O gramado, bonitinho. Agora não posso dizer que ele está adequado com as normas da Federação Pernambucana para que tenha a competição ali, certo? Porém, o gramado muito bom, bem feito, realmente excelente. Mas hoje em dia tem várias maneiras. Hoje em dia não precisa mais, porque às vezes tem pessoas que colocam, mas é porque ali a falta de água e a grama e isso. Hoje em dia o campo do Palmeiras é grama sintética. Então por que não se pode colocar no interior com grama sintética, onde há um custo para ser feito, porém a manutenção é quase mínima comparado com a grama tradicional. Então, mas se quiser uma estrutura para longo prazo, perfeito. Mas se não quiser para longo prazo, então nem adianta você investir agora para depois abandonar. Uma outra participação. Bom dia, gostaria de saber a opinião do Valença sobre as escolinhas esportivas e esporte escolar, que está esquecido aqui em nossa cidade. É o professor Félix Sá. Professor Félix, hoje ele tem um papel que hoje ele é professor, mas ele é mais velho que eu, a gente jogou muita bola junto. Ele e Roberto Sá, os dois canhotinha, muita qualidade, e hoje Félix tem uma função importantíssima, que hoje ele não é mais só o atleta, hoje ele é o formador do atleta, né? Então, ele foi treinador do meu filho. Então, o problema é o incentivo. Eu continuo batendo na mesma tecla, o incentivo governamental. Setores locais mais afastados. Hoje o meu filho joga lá na Serra, na quadra da Serra, que está uma estrutura bacana para o amador, seja no basquete, seja no futsal, seja vôlei. Uma quadra bacana. Mas foi feita também uma quadra bacana lá no Cigano, porém hoje está abandonada. A minha intenção não é culpar governo tal, não é isso. A questão é que deveriam ser feito mais, porém se colocar para ter um zelo e ter professores para estarem lapidando a criançada, a molecada do setor, né? Mas aí quando a gente coloca, porque tem que pagar o professor, tem que estar lá, tem que ser contratado certinho, tá orientando, você conseguir parcerias com alguns clubes, que eu sempre venho falando isso, para que eles possam trazer um pouco da sua ideia, e o garoto vai se destacando, ele vai sonhando, tá usando a camisa daquele clube. Eita, um dia quando eu tiver 15, 16 anos eu vou ter uma oportunidade lá, e assim tem que ser feito, porque isso ajuda no crescimento daquela criança, ajuda ele em casa, ajuda com os pais participar. Porém, a gente vê algumas ONGs tentando fazer isso, mas chega uma hora que não consegue mais, porque não tem o financeiro para bancar tudo isso, não consegue abraçar toda uma cidade. Mas quando a gente coloca a nível municipal, vamos colocar bem claro, de prefeitura, eu acredito que tem condições de colocar profissionais para que possa ser construída mais quadras em locais específicos, seja campos, para que você possa lapidar não só o futebol, tem a mulherada do futebol feminino, tem a mulherada para o vôlei, então você possa estar lapidando não só o atleta, mas o ser humano. Eu acredito que tem condições. Profissionais nós temos profissionais os melhores para que possa fazer isso aí, mas nós não temos locais. Então hoje se tenta, às vezes quem quer jogar tenta ir para a ABB, ver se tem hora, tenta ir para a ETE. Hoje em dia felizmente tem essa quadra lá na Serra, que como eu coloquei é excelente, mas tem pouco horário. Então assim, muita gente querendo, mas infelizmente temos poucos locais para que e pouco incentivo para que se possa crescer. Uma outra participação aqui, Patrick, bom dia. O Valença falou que
pouco mais de R$100 mil para um time profissional aqui em Bom Conselho. Realmente é muito dinheiro, mas não poderia investir bem menos no futebol amador para incentivar esse pessoal? O futebol amador gastaria muito menos do que esses 100 mil. E aí? Concordo. Porém, a gente vai entrar no mérito de o que é que nós queremos. Queremos uma equipe profissional ou queremos incentivar o nosso futebol amador? É só uma decisão. Não, o que queremos hoje é um time profissional, então o investimento vai para a equipe profissional. Mas o ideal seria também eu construir atletas de forma amador, para poder, quando eu conseguir uma equipe profissional, eu conseguir trazer alguns atletas jovens para fazer parte dessa equipe. Então o meu custo vai diminuir, mas eu necessito contratar atletas mais experientes, que já sabem o que é competição profissional, para ajudar no crescimento desses atletas que vieram do amador. Mas com certeza isso daria um incentivo, que ao meu ver, o maior incentivo para o futebol amador é ele ter bons campos para que eles possam jogar. Então, se tivéssemos o Carecão de um tamanho menor, com a qualidade de um gramado melhor, acho que teríamos condições, não só o Carecão, mas até outros campos, com certeza seria melhor para o crescimento do futebol amador. Deixa eu trazer aqui uma outra participação. O vereador Gilmar, da Lagoa Grande. Muito bom poder ouvir esse grande atleta que muito representou o nosso município no estádio profissional. Parabéns, Valença. E você sirva de exemplo para nossos jovens que sonham em se tornarem jogadores profissionais. Muito bom poder lhe ouvir. Forte abraço de seu amigo Gilmar, da Lagoa Grande. Gilmar é o nosso... É um dos líderes também acredito eu sempre vejo algumas coisas dele, do Santa Cruz da Lagoa Grande. Então, meu amigo Mané Piaba, né? Mané Piaba lá da Lagoa Grande, também sempre, durante um bom tempo, rapaz, vamos jogar lá no Santa Cruz. Eu disse, um dia, quem sabe eu não vou, né? Então, eles são um dos incentivadores para o futebol amador. Então, é bom, mas eu sempre vou falar a mesma coisa, precisa de algo mais. Precisamos de mais espaço, precisamos de qualidade de competições melhores também. Precisamos despertar o que há alguns anos tinha mais o próprio futebol na cidade em si. Ele não é mais tão forte como era. Continuou forte o futebol na área rural, mas na cidade em si, algumas equipes ainda fica difícil para ver as competições que tinham Papacaça, que tinham o Veracruz, que tem aquela rivalidade que eu, moleque, aos domingos eu iria estar atrás do gol lá para assistir Papacaça e Veracruz, mas hoje em dia não existe. Mas entendo que as gerações mudam, né, que as prioridades mudam. A garotada hoje não quer sair para jogar futebol, a garotada hoje não quer mais sair mais para brincar, seja para ir para um sítio, a garotada quer mais a modernidade. Então até para o futebol isso fica mais difícil, mas não custa nós tentarmos resgatar, né, esse lado mais esportivo. Uma outra aqui, bom dia, amigo. Tive o privilégio de trabalhar com esse camarada, onde aprendi muito, como também vi tanto que Valença se dedica ao esporte. É grande representante para o nosso município. Valeu, doutor Valença, é o Emerson. Emerson, a gente teve junto lá no futebol, no festival esportivo, no qual eu tenho o prazer de fazer parte, e Emerson foi uma das pessoas que me ajudou. Ele, o Tico, o famoso Tico, me ajudou também, principalmente na questão da área rural, no qual eles tinham um conhecimento maior para chegar, o nome de alguns atletas. Então, para mim, foi um aprendizado enorme tá participando desse primeiro festival esportivo com eles, e eu confesso que eu cresci mais, eu aprendi mais com eles do que o que eles aprenderam comigo. Mas foi uma experiência fantástica, que eu acho que deveriam existir mais, mas não apenas para a competição, mas o principal é a formação. Aqui tem uma outra. Patrick, bom dia. Realmente é muito caro para um futebol profissional, mas eu acho que se esforçar um pouquinho mais, como o Valença está dizendo, pode se investir no futebol amador. Falando em futebol amador, quem está participando aqui, não colocou, o Sérgio está colocando aqui, futebol amador. Falando de futebol amador, havendo investimento aqui em Bom Conselho, tem time para um torneio o ano todinho, ô Valença? Quer dizer, tem time para tudo isso, tanto da área rural quanto da área urbana aqui, para fazer, ter jogos aí o ano todo? Se nós colocarmos, sim. Porque futebol amador, o nome já diz, amador. Então ninguém vive do futebol. Então você vai ter o seu trabalho durante a semana e final de semana os jogos. Então só se joga no final de semana. Vou dar um exemplo.
O período que eu passei na China, fiquei 2 anos na China. Então, em Macau. A competição em Macau só é final de semana. Não tem durante a semana. Então tem competição o ano todinho. Porque é só o final de semana. Aqui no Brasil, aqui profissional não, joga terça, quarta, quinta, às vezes domingo, joga 3 jogos durante a semana, às vezes, porque é Copa do Brasil, é brasileiro, é estadual. E não, lá na China, aonde eu estava, era só jogos finais de semana. Então só jogava uma vez durante a semana. Então tem um calendário grande, né? Um calendário extenso. Então, com certeza, a gente poderia se fazer uma competição voltada para a cidade, uma competição voltada para a área rural. Então, convidar equipes, por que não, de Terezinha, né? Que tem a parte rural, que tem já Terezinha, que já é colado com Bom Conselho, e outras que queiram participar, mas de forma amadora. Uhum. Então, você não só fazia as competições, mas tentava colocar até idade. Colocar como é hoje na Série B do Campeonato Pernambucano. Só podem 3 atletas atuando, um exemplo, acima de 25 anos. Os outros têm que ser abaixo de 25 anos. Então tentava colocar isso para que a garotada que joga no segundo quadro tivesse a oportunidade para jogar no primeiro, para ir ganhando confiança, né, para mostrar verdadeiramente a sua qualidade. Trazer aqui mais uma participação, vamos lá? Com eles. Bom dia, Patrick, bom dia, Valença, bom dia, ouvintes. Que é Pedro Bastos. Valença foi um dos orgulhos nossa cidade, representando o Bom Conselho. No Santa Cruz, meu time de coração, infelizmente veio se arrastando há anos, né? E depois de Adeildo Aurélio, né, que jogou no 7 no Náutico, se não me engano, no Asa e CRB, e aí encerrou a carreira há muitos anos. Paulo Jorge, Central, Náutico, Curitiba, e por último Valença, que representou o Bom Conselho. Orgulho para nós boconselhenses e por mim principalmente que defendeu meu tricolor sofredor, né? Parabéns, e gosto muito de ouvir essas palestras com aquele que entende e sabe o que está falando, porque viveu, né? Falando da sua vivência como um grande desportista que foi, infelizmente, né, teve que parar cedo por problemas físicos, contusões, mas foi que representou o Bom Conselho por esse Brasil afora. Um abraço, Valença, um abraço a todos os ouvintes. Pedro Bastos. Exatamente. E eu acho que ele lembra que o garoto, eu joguei no time dele, uma competição lá na ABB. Eu joguei, tinha ele, Izan, se eu não me engano, Izan era o zagueiro. Então, assim, uma turma boa, e o garoto. Felizmente eu tenho uma memória muito boa. Uma memória boa para os amigos, por onde eu passei, como eu joguei, onde joguei, eu lembro de tudo. Lembro da infância, adolescência. Eu gosto de gravar o nome de todo mundo. Então é um dos amantes do futebol amador. E com o tempo vai passando, às vezes você é cansado, às vezes não consegue manter mais aquela equipe, outros, o pessoal que mantinha, que gostava, vai ficando mais velho, a garotada não quer dar continuidade. Ele colocou aqui no clube de Exim de Sêniors, alguma coisa assim, é isso aí não? Qual? Não consegui, ele falou o Pedro Bastos no clube, alguma coisa aqui, Resi de Seniores, eu não sei. Eu não lembro, confesso pra você que... Real. Isso, era o Real, exatamente. Ok, pronto, Real. Exatamente. Então, eu pude participar, né? Então, é bom, é válido. Na minha infância, o que eu tinha, não tinha a modernidade que temos hoje, então o que eu gostava era de jogar futebol, alguns amigos não gostavam. Então, cada um vai se destacando na sua área. Eu sou um felizardo porque tive a oportunidade, né? Alguém me ajudou para que eu pudesse ir para Recife, foi feito pendeirão aqui, eu passei com mais alguns colegas. Tiveram pessoas que tiveram a boa vontade de organizar um pendeirão para poder trazer o pendeirão para cá. O famoso Adalto Júnior, Macaca, então foi um deles e tantos outros, né? Então a gente tem que tentar proporcionar mais isso, né? Porque para ver se mais alguns se tornam profissionais, mas como eu disse, eu sou felizardo não só porque eu fui, mas porque eu consegui realizar um sonho, que era ser atleta profissional. Então esse para mim já foi o bastante.
E o Valença, além de ser foi um grande jogador e ainda joga, também empresário. Tá no restaurante, tá funcionando no restaurante? Felizmente. Isso. Esse tem sido o maior desafio. Uhum. Porque o senhor Gelvando Siqueira, o famoso Gel, ele me colocou em um estreito. Uhum. Ele já vinha conversando comigo, ele disse, eu tô cansando, eu gostaria que você ficasse aqui. Eu disse, não, pai, na hora certa eu auxiliava mais distante, ele sempre à frente de tudo. Só que no dia 31 de 2019, ele ligou para mim e disse, olha, amanhã você abre sozinho que eu não volto mais não. Eu disse, não, pai, não é assim não. Eu nunca administrei nada. Então sempre lhe auxiliei. E hoje o senhor joga tudo para mim. Ele disse, mas seu pai começou assim. Então comece você também. Eu disse, não, fique mais uma semana me dizendo como é isso, como é aquilo. Ele disse, não, eu não volto mais não, agora é com você. Aí para completar, peguei e começou a pandemia, 2020, né? É. Pronto, então foi um desafio atrás do outro, mas graças a Deus o nome Gel é um nome bastante conhecido, é um nome histórico, é uma pessoa de um caráter impressionante. Então, um dos maiores desafios é manter esse legado do nome Gel. Tanto que às vezes a pessoa chega e diz, ô Gel, eu digo, eu sou aqui, então eu já tô como Gel. Então muita gente me chama de Gel e eu acho fantástico. E funciona, qual horário lá que funciona? A gente funciona de segunda a segunda, a gente não fecha. Não fecha de jeito nenhum? Não fechamos de jeito nenhum, continuamos com o hotel, continuamos com o restaurante, 5:30 da manhã às 7:30 da noite a gente está lá para servir a todos. Que beleza. Valença, muito obrigado pela tua participação. Só o endereço, para quem não conhece ainda, o pessoal que está longe, onde é que o pessoal come de qualidade? Eu vou dar o endereço por questões que você pediu. Não. Mas se nós falarmos a Gel, todo mundo já sabe onde fica. É verdade. Porque o Gel, eu até brinco. Eu vou contar a história rapidinho, eu sei do horário. Pois não. Eu estava em São Paulo e eu precisei pegar um táxi, né? Porque eu fui para o Corinthians, eu morava em Guarulhos e eu precisei pegar um táxi para ir a primeira vez para assinar o contrato. E quando eu peguei o taxista, a gente conversando, eu percebi que ele era nordestino igual a mim. E a gente começou a conversar, trânsito parado. Aí eu disse, ô mestre, e o senhor é de onde? O senhor é nordestino? Ele fez, sou de Garanhuns. Eu digo, não acredito, o senhor é de Garanhuns? Tô aqui há uns 15 anos. E eu disse, mas que engraçado, eu sou de Bom Conselho. Aí ele disse assim, oxe, eu conheço o Bom Conselho, eu ia muito a Bom Conselho. Eu disse, eu sou filho do seu Gel. Ele disse, aquele que tem um restaurante ao lado do Banco do Brasil. Eu digo, não é possível um negócio desse. Tá vendo aí? Até assim. Tá vendo? Então é uma história que eu sempre conto, pra você ver quem... são muitos anos, né? Foram mais de 50 anos meu pai à frente, sozinho na luta. Então o meu legado hoje é dar continuidade a esse legado, sempre com o mesmo respeito e tradição para com todo mundo. Beleza pura. Valença, muito obrigado pela tua participação e qualquer coisa estamos aqui à disposição, às suas ordens. Eu que agradeço mais uma vez e uma boa tarde a todos. Vem aí o Tocando Bola, Alves França e Zé Bia estão por aqui. Amanhã a gente se fala às 7 da matina. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até amanhã. Rádio Papacaça. Uma questão de amor com você.